Olá, seja bem-vindo aqui no Linha de Frente, o nosso conteúdo de política do Grupo Aratu, sempre conversando com personalidades relevantes do segmento para nos ajudar a entender sobre isso que faz parte das nossas vidas. A política não é apenas eleição, política é o nosso cotidiano. Falando em cotidiano da política, a gente vai conversar com o deputado Rosenberg Pinto, do PT, ele que é líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia. Seja bem-vindo, deputado Rosenberg, um prazer falar com o senhor. O prazer é meu, Pablo, parabenizar pelo Linha de Frente, dizer que realmente a essência da política, eu sempre digo, duas coisas na vida da gente. Uma delas, no campo da religiosidade, Deus, mas no campo da materialidade, a política. É a política que resolve os problemas materiais da sociedade. Por isso, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado. Quando a política é bem feita, ela resolve problemas e quando não está muito bem feita, ela cria problemas para a população. É sobre soluções e dificuldades que a gente conversa com o deputado Rosenberg Pinto, que tem uma carreira muito ligada à Petrobras. Verdade. E a Petrobras está no centro de grandes discussões nacionais desde sempre e atualmente mais do que nunca. Eu vejo campanha institucional da Petrobras para falar o quanto a Petrobras ganha num litro de gasolina que é vendido ao consumidor. Aí eu pergunto a Rosenberg Pinto, por que a gente está tendo tantos aumentos consecutivos de gasolina, prejudicando tanto a população? A culpa é da Petrobras, Rosenberg? Sem dúvida alguma, a culpa é do governo, que é o orientador da política, o governo federal, e também da Petrobras no seu conselho de administração. É uma modelagem de negócios que a Petrobras fez. No passado, existia uma política interna de preço de combustível, ou seja, tudo que nós produzíamos aqui no Brasil, a gente vendia no Brasil e ainda sobrava derivados, e nós exportávamos. Então, a gente podia fazer uma política de preços na realidade nacional. O que o governo e a Petrobras fizeram? Reduziram o refino no Brasil. A refinaria Landulfo Alves, que produzia a 100%, hoje produz a 55%. Então, falta derivado no mercado nacional. Eles importam pelo valor de mercado internacional. E aí, onde é que eles ganham? Eles elevam os 55% para o valor do mercado internacional e gera aumento de preço. Quem ganha com isso? Os acionistas da Petrobras. Quem perde com isso? A população brasileira. Tá aí. Então, é uma explicação para esse fenômeno que tem afetado a população como um todo. Mas eu já vi em redes correntes de WhatsApp, até publicações de parlamentares, de outros políticos, que a culpa do preço é dos governos estaduais, é do ICMS. No caso, o governo da Bahia tem parcela de responsabilidade nesse preço da gasolina? Nenhuma, Pablo. Na realidade, é a falta de conhecimento de algumas pessoas, que é natural, porque não conhecem como formula a política de preço e acaba falando coisas que não são a realidade. A política de ICMS dos estados, ela não tem variação. Não tem variação. Desde que eu sou deputado estadual, há 13 anos, 14 anos, 11 anos, que não há um aumento do percentual de ICMS. É o mesmo. Aumentou o valor, o 30%, 20%, aqui nós somos 27%. Então, é o mesmo desde que eu estou na Assembleia. Então, não há aumento de ICMS. O que ocorre é que tenta jogar a responsabilidade para os estados. Olha bem, está congelado o percentual em cima de um valor também congelado de combustível. Já está praticando. Das últimas semanas, feito pelo CONFAZ, que é o Conselho Nacional, certo, das secretarias de Fazenda E do mesmo assim Brasil. está aumentando. E mesmo assim está aumentando. Então, não é verdade, isso não existe. O que existe é uma política de preços
que a Petrobras definiu junto com o governo federal, nefasta para a população brasileira. A Petrobras tem que ser uma empresa de resultado, mas ela não pode ter resultado em detrimento de ampliar a despesa da sociedade brasileira, diferentemente do que ela tinha ao longo dos anos com relação ao consumo de combustível. Isso implica numa cadeia muito grande de transporte, uma cadeia geral, certo, de circulação de bens na sociedade brasileira, um país onde o transporte rodoviário é o maior local de transporte de produtos no Brasil. Sem dúvida, é o principal modal, e quando a gente fala em aumento de combustível, não é só quem tem carro, pelo contrário, às vezes é quem não tem carro que é mais afetado por esse aumento. Eu estou conversando com o líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Rosenberg Pinto, é nosso convidado aqui no Linha de Frente. E nesta semana, a semana começou até agitada do ponto de vista político, com uma notícia de que o governo estaria leiloando um patrimônio histórico-cultural da sociedade baiana, aquele prédio, aquele conjunto arquitetônico do Arquivo Público, que fica ali em Quintas, Baixa de Quintas. O que é que tem de verdade, o que é que tem de boato nessa história, deputado Rosenberg? Na realidade, o leilão é uma decisão da Justiça do Estado da Bahia. Tem nada a ver com o governo do Estado. O governo do Estado, muito pelo contrário, tem tentado e conseguiu, inclusive ontem, uma liminar suspendendo o leilão. O governo do Estado, há uma controvérsia com relação a uma ação na Justiça entre Estado e uma instituição da sociedade civil, uma empresa ou uma pessoa física, e essa discussão vem desde os governos anteriores, não veio originariamente do governo do PT, a partir de Jacques Wagner. E foi dado, naquele período, o Arquivo Público como instrumento para calçar uma decisão do Poder Judiciário. Eu não entendo bem, porque eu não entendo até hoje como o Arquivo Público não é propriedade da Bahia Tursa, é propriedade do Estado da Bahia. E a Bahia Tursa é que cedeu, fruto das diversas decisões contrárias ao Estado, que cedeu como caução o Arquivo Público. Olha, como é que eu entrego o seu bem para uma ação minha? A Bahia Tursa tem personalidade jurídica própria, tinha, e ela foi extinta. Então, não poderia, na minha opinião, ser o Arquivo Público. Deveria ser propriedade da Bahia Tursa. Obviamente, pode ser que tenha uma decisão em função uma definição solidária para o Arquivo Público. Mas, independentemente da razão do Arquivo Público estar nesse processo, ontem teve uma liminar suspendendo o leilão. Eu espero que chegue a um bom termo, porque o Arquivo Público não pode ser leiloado. E acho também que não teria atração de ninguém, porque não pode fazer nada além de ser aquela realidade que é o Arquivo Público, por decisão, inclusive, do IPHAN, do IPAC, ele não poderia ser utilizado para outra modalidade, senão aquela que ele atua hoje. O imóvel tombado, não dá para a gente pensar em outro empreendimento que não seja um empreendimento com um caráter histórico como já é. O deputado Rosenberg Pinto chega no Linha de Frente exatamente no momento em que a oposição na Assembleia se articula para fazer cobranças, para fazer, quem sabe, investigação, CPMI, a respeito do aumento de mais de 10% na tarifa de ferry-boat. Ferry-boat, você que está me assistindo, você acha que vale aumentar a tarifa do ferry-boat? É uma pergunta que eu passo para o deputado Rosenberg Pinto. O serviço prestado pelo ferry-boat, no momento, ele pode ser alvo de um acréscimo
para o consumidor. O que é que o senhor acha desse aumento assim de 5,10 para 5,60 numa tarifa básica para o usuário? Olha, eu acho que nesse momento não deveria ter aumento algum. O problema é que, aí meu querido deputado e amigo Sandro Regis tem colocado na imprensa que ninguém vai dar justificativa porque está no contrato. Mas, querido Sandro, sociedade baiana é algo contratual. Existe no contrato que foi feito para a operação do ferry-boat os reajustes ao longo da validade contratual. E, infelizmente, uma coisa puxa a outra. Nós estávamos falando aqui de combustível. Quem move aquilo ali é óleo diesel. Ou seja, esses sucessivos aumentos de óleo diesel está levando efetivamente a ampliar despesas de pessoas que sequer têm carros. É o caso explicitamente do ferry-boat, porque você tinha um diesel num patamar, aumentou 13% ao longo desse período que está colocado. É um insumo fundamental para o ferry-boat e acaba que o contrato é chamado a lide para encontrar um caminho. E entre a Gerba e a empresa que opera o ferry-boat acabou chegando a um determinado valor para manter operando o sistema. E se dependesse de mim, não teria aumento algum. Mas também, se não tiver reajuste para cumprir o aumento de diesel que aconteceu e que a sociedade é testemunha e sabe quem é o responsável por isso, vai parar o sistema, mesmo com deficiências de serviços, porque realmente é um problema histórico o processo de deficiência desse sistema, tanto que a ponte Salvador-Itaparica é a grande expectativa. Na sua visão, do nosso resolve governo. com a ponte a gente consegue conciliar quem quer ir para a ilha, quem quer vir para Salvador? Eu acredito que sim, nós conseguimos isso, ou seja, a sociedade conseguiu isso no Rio de Janeiro, ou seja, que era um sistema muito semelhante. Se resolveu com a ponte Rio-Niterói, aqui nós vamos conseguir, sem dúvida alguma, com a ponte Salvador-Itaparica e vamos manter o sistema de transporte ali para atender algumas pessoas, mas muito mais pela saudade, pelo sentimento bucólico, etc. e tal, do que efetivamente um modal de transporte após a ponte Salvador-Itaparica. Uma certa nostalgia para quem quiser enfrentar o ferry-boat. Estou com Rosenberg Pinto, líder do governo, deputado estadual pelo PT, e falando em concessionária de serviços públicos, me vem à mente a Coelba. Alguns deputados estão cogitando uma CPI da Coelba. O que é que está havendo na Assembleia em relação a isso, deputado Rosenberg? Na realidade, a Coelba está pagando o preço de não dar um atendimento e nem resposta devida à população baiana. Eu conversei, fui procurado semana passada pelo presidente da Coelba, recebi no meu gabinete e constatamos que há realmente um distanciamento entre a Coelba e os clientes, sejam eles da iniciativa privada, seja do poder público. Há uma reclamação generalizada em relação à prestação de serviços da Coelba. Os estudos indicam que é o pior serviço de concessionária de energia no Brasil. Então é muito ruim. Falei isso para eles, ele me disse que estava chegando agora, assumindo a presidência da Coelba, que vem do Rio Grande do Norte, e que ele espera buscar minimizar esses impactos e solucionar ao longo do tempo. O problema é que demorou muito e os parlamentares, atendendo aos anseios dos seus eleitores, da população, acabou assinando. Nós temos hoje mais de 40 parlamentares dos 63 que assinaram a CPI. Eu e o deputado Sandro Regis não assinamos, muito mais para nos mantermos como canal de diálogo,
do que efetivamente falta de vontade, porque se for instaurada a CPI, e quem faz isso é a presidência, eu, como líder da bancada de maioria, irei indicar os parlamentares para compor a CPI. E disse isso para o presidente, porque realmente é um serviço que precisa melhorar o seu atendimento. Disse, inclusive, para ele, que o que se paga, às vezes, o consumidor por fora, para ter uma agilidade no atendimento, não sei como é que funciona essa modalidade, mas é uma reclamação generalizada. Inclusive, disse a ele que a minha filha, que precisou de um determinado serviço, foi consultada por uma determinada pessoa, se não queria, certo, que ter uma agilidade. Para isso, teria que pagar um pedágio para esse serviço. Então, virou algo generalizado. Acho que a Coelba precisa responder rapidamente. Temos uma reunião marcada para quarta-feira, às 10 da manhã, não para discutir CPI. Não vou misturar as coisas. Ele pediu uma reunião com os deputados, com o presidente da casa, que estávamos juntos, recepcionando o presidente. Vamos fazer uma reunião dos deputados que queiram participar, mas não debateremos CPI. CPI tem seu rito próprio. É que eles disseram que há uma parte de questionamentos que não é da responsabilidade da Coelba. Então, eu estou chamando os atores, o governo do Estado, através da Casa Civil, e chamando também o superintendente responsável na Secretaria de Infraestrutura pelo Luz para Todos. E a gente entender se, de fato, a responsabilidade ela é dividida em algumas questões. Mas eu asseguro que 90% das reclamações são de responsabilidade da Coelba. Tá aí, jornalistas David Mendes, Matheus Caldas, para mim é inusitado, talvez inédito. Líder da maioria, líder da minoria, unidos aí para tentar minimizar, colocar um pouquinho de extintor num combustível generalizado. A Assembleia está pegando fogo, com razão, contra a Coelba. Eu acabo de ouvir aqui, para meu espanto, que o deputado Rosenberg Pinto tem um caso dentro de casa. Dentro do lar dele, a filha dele pode ter sido vítima de algum tipo de, como o senhor mesmo chamou, de pedágio, pedido de pedágio para resolver o problema. Rapaz, vamos acompanhar, vamos apurar isso a fundo. Estou com o deputado Rosenberg Pinto, para mim foi chocante isso, viu, deputado? Estou com o deputado Rosenberg Pinto aqui, falando sobre política também. Ontem a gente teve acesso a uma pesquisa de opinião em que os baianos foram perguntados quais os políticos eles mais admiram. Na parte positiva, pelo que eu tive acesso à pesquisa, que o secretário de Comunicação me passou, o governador Rui Costa, com 63%, o ex-presidente Lula, com 60%, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, com 58%, e o ex-governador Jacques Wagner, com 48% de avaliação positiva. A avaliação negativa, em primeiro lugar, para os baianos, nessa pesquisa aparece o presidente Bolsonaro. O senhor viaja para a Bahia, o senhor ouve das pessoas, essa pesquisa está batendo com a realidade? Bate. É realmente o retrato do que eu encontro em cada local. Eu fico feliz, porque 3 dessas personalidades são do meu alinhamento político. O ex-presidente Lula, o governador Rui Costa e o senador Jacques Wagner. Não posso negar que há também um conhecimento muito grande ao ex-prefeito de Salvador. Ele, obviamente, para além da sua participação na política, ele tem uma rede de comunicação no estado inteiro que o ajuda muito na consolidação da sua imagem. Mas isso é um detalhe. Espero, obviamente, que cada um faça bom proveito dessas informações para que a gente possa
nessa eleição, apresentar para a sociedade seus projetos políticos. Eu vou ficar muito feliz, porque quero, num jogo bem combinadinho entre o PT, o PSD, o PP, PCdoB, Podemos, os partidos Avante, certo, que estiveram juntos nessa caminhada desde Jacques Wagner até Rui Costa. Eu espero que a gente traga de volta o MDB. Eu acho muito bacana que a gente possa sair aí defendendo o nome do senador Jacques Wagner. O senhor levantou a bola para eu fazer a pergunta. O senhor falou aí, jogo bem combinadinho entre esses partidos aliados, mas parece que na semana que vem, na semana passada, teve uma rusga aí, teve uma questão, uma frase que o governador disse, chamou deputados de traíra aí, parece que ofendeu Cacá Leão pelo PP, ofendeu Otto Alencar Filho pelo PSD. Não ficou um estranhamento generalizado, uma necessidade de cada um mostrar que tem um espaço no governo diferente? Como foi isso aí, como líder do governo? Olha, o governador tem crédito suficiente para compensar determinadas falhas. Eu entendo que isso foi, sim, uma falha e acho que nós não podemos passar essa coisa como se nada tivesse acontecido. Vi as declarações do senador Otto Alencar, vi as declarações do vice-governador João Leão, do Otinho, de Cacá Leão, mas não tem tempestade que não passa. Na família da gente há, às vezes, um ruídozinho e depois a gente passa e volta todo mundo ao convívio da normalidade. Nós somos uma família, esse grupo é uma família. Uma família que a gente se encontra para bater papo final de semana, almoçar, jantar. Leão é meu vizinho, certo? Estamos sempre participando, que eu sempre digo que para além da política estão as relações pessoais. E eu trabalho a política também com essa relação. Construímos, para além da junção política, também uma relação de pessoas que se respeitam. Acho que o governador utilizou uma frase que não era o objetivo para o PSD, nem para o PP, nem para e tal. Tinha um outro alvo. Infelizmente, na generalização, acabou que os parlamentares, eu também me sentiria ofendido, se sentiram naquele momento. Mas essa coisa já está passando, não tem tempestade que não passa, então isso já está superado. O senador Otto Alencar já deu uma declaração. Nesse mesmo dia, à tarde, o governador recebeu o deputado Otto Alencar Filho. Ou seja, eu sempre digo, foi uma contradição familiar que depois a gente voltou para o eixo, está todo mundo junto. Não é isso que vai nos separar, porque o governador tem muito crédito na relação com os partidos aliados, inclusive a própria pesquisa reafirma isso, sendo ele a personalidade de maior influência política no estado da Bahia. Falando em pesquisa, o senhor comentou do retrato atual da política, da visão dos eleitores para os políticos, e é inegável que o ex-prefeito Assemineto, nas pesquisas, pelo menos as que eu tive acesso, tem uma vantagem no momento em relação ao principal adversário, o senador Jacques Wagner. O senhor avalia ele como favorito para essa campanha para governador de 2022? Não. Muito pelo contrário, eu acho que ele tinha um favoritismo talvez na eleição anterior. E por que ele desistiu? Olha, eu acho que ele desistiu. É difícil responder, porque aí é no íntimo do ex-prefeito de Salvador, ele que tem que responder essa pergunta. Ele talvez tenha tido dúvidas e tal, e eu acho que aquele momento era um momento mais favorável. Por quê? Porque nós tínhamos uma política nacional desfavorável para nós. E a Bahia já demonstrou que vota alinhado num projeto nacional. E o projeto nacional era mais favorável para ele, tanto que o candidato dele, Jair Bolsonaro, se elegeu. E o nosso candidato, que era Haddad, nós perdemos as eleições.
há uma inversão nesse momento. Ninguém vota especificamente olhando a sua casa. Vota com determinadas influências. Então, é lógico que o ex-presidente Lula vai influenciar bastante, como vai influenciar o Jair Bolsonaro, como vai influenciar o Ciro Gomes. Mas a influência de cada um, a gente mede nas pesquisas que aí está. E como ele, obviamente, tem... E a situação dele é ainda mais desvantajosa, porque ele um dia sonha com Jair Bolsonaro, outro dia com Ciro Gomes, e fica nessa dúvida. Ou seja, e na política você tem que ter lado. Eu nunca abri mão do ex-presidente Lula, mesmo na prisão, porque eu sabia que ia se reverter, porque era algo injusto para o ex-presidente. Mas ele muda de posição a depender dos interesses particulares. Era Jair Bolsonaro, agora já não é mais Jair Bolsonaro, é Ciro Gomes, e eu lhe asseguro, não será Ciro Gomes o candidato dele, porque ele ainda vai mudar de posição. E eu acho que essas coisas também vão atrapalhá-lo nesse processo. Mas as pesquisas são pontuais em cada cidade. Eu não posso olhar isso. Política, a gente olha o conjunto das relações. E no conjunto das relações, na minha opinião, o grande favorito dessas eleições será o senador Jacques Wagner. Não é porque é do meu partido. A minha formação é em ciência política, eu estudo essas questões, acho que é o favoritismo. É lógico, tudo pode acontecer na política. Pode acontecer um contratempo e alterar essa cena política. Mas a cena política hoje, diferentemente de proteger o ex-prefeito de Salvador, garante uma caminhada muito maior para o senador Jacques Wagner. Está aí o experiente deputado Rosenberg Pinto conosco aqui no Linha de Frente. Eu agradeço. Antes de terminar, só para confirmar, o senhor é candidato à reeleição como deputado estadual ou é deputado federal, sei lá, é senador, candidato a senador? Olha, eu queria mesmo era ser o presidente da República. Boa. Mas, como a população ainda me enxerga como deputado estadual, eu vou seguir a vontade da população baiana e colocar meu nome para um novo mandato, se a população assim desejar. Tá aí, já pensou, David Mendes, ministro das Comunicações? Obrigado ao deputado Rosenberg Pinto, é mais uma personalidade aqui ouvida no Linha de Frente, sempre com personagens interessantes da política baiana e nacional. Um abraço a todos, até o próximo encontro.